certinho? Acho que sim. Acho que agora tá. Bom dia. Terça-feira, dia 16 de maio de 2017. Seguimos a continuação da semana. Bom dia, meu amor. Até mais tarde. Boa sorte. Ainda tem um teste, uma vaga, mas é um teste virtual. É feito em casa aí, vaga de secretária. E vamos torcer para que tudo dê certo. Tá na hora, né, da gente ter os dois ter emprego por mais tempo, né? Agora que eu tenho um emprego um pouco mais robusto, né? Um pouco mais seguro. Nunca estamos completamente seguros, né? E seria realmente muito bom que a gente tivesse capacidade de nos sustentar com alguma sobra para que, sabe, conseguíssemos guardar dinheiro, fazer um pouco mais de, ficar um pouco mais seguros e oferecer um pouco mais de segurança para o nosso pequenininho. Ontem eu estava falando sobre essa, mais um dos pontos em conceitos dogmáticos que eu não concordo. Não sei, na verdade, assim, em conceitos dogmáticos que eu não concordo, é meio uma redundância, né? Eu não concordo com nenhum conceito dogmático. Dogma significa sem explicação lógica, sem motivo racional justo. Porque o que acontece é isso, a gente acha que, não precisa ser racional, precisa ser correto, precisa ser, não causar mal, né? E o meu grande problema, que eu acho, é que os dogmas causam mal. Quando você admite uma coisa sem explicação, uma coisa que não encaixa na sua forma de entender o mundo, você realmente precisa se conscientizar de que o que você sabe não vale nada. E é essa esse círculo que me faz não concordar, né? Que me faz me afastar do conceito religioso, sabe? Você aceitar completamente uma forma dogmática imposta a você significa realmente você abrir mão de uma coisa que também é sua característica. O homem só avançou, só evoluiu e só alcançou um patamar de conforto, de relativa dignidade, porque ele não aceitou. Sempre, o que nos movimentou foram as brechas. Foram as brechas. Você não podia contestar até um bom tempo. A igreja ditava, era da igreja que saía a ciência, tá?
era da igreja, os cientistas ou os teóricos, os estudiosos, eles eram financiados pela própria igreja. Então, minha não concordância com os princípios, com as ideias, não significa minha não gratidão. Quando bispos, padres e papas falam sobre isso, a gente tem mesmo que concordar. Num mundo obscuro, mergulhado na ignorância praticamente geral, não fosse a igreja ter apoiado, financiado e sustentado muito bem esses cientistas, como Leonardo da Vinci, como Galileu Galilei, como não fossem essa instituição, no caso a Igreja Católica, nós não teríamos Isaac Newton, nós não teríamos alcançado alguns patamares de outra forma. Assim como, não sendo injusto, continuando nessa mesma ideia, os primórdios do conhecimento básico humano, desse conceito de ciência, de debate da ciência, de demonstração, principalmente de astronomia e fatores ligados ao cosmos, eles têm origem no Oriente Médio. Incrível, não? O lugar que já foi... O cara me viu e saiu um pouco para a direita. O lugar que já foi o berço da ciência humana. O Neil deGrasse Tyson colocou muito bem isso esses dias. O problema exato mesmo, foi o surgimento depois do islamismo, da religião islâmica. Porque grande parte de livros, pergaminhos, estudos científicos altamente relevantes estavam lá no Oriente Médio. Bagdá era a capital dos cientistas do mundo. Existia uma política daqueles, como é que se chamam esses líderes? Aqueles emires, né? Eu não sei, não é isso só. Aqueles chás, né? Os senhores feudais da região, né? Donos de terras e de propriedades, né? E de comércios, enfim. Existia uma proteção. Eles incentivavam tanto a que seus estudiosos rodassem o mundo em busca de conhecimento, como oferecer ao mundo, a quem quisesse, a condição de lá dividir esses conhecimentos. Que paradoxo, né? Que consequência triste depois. Isso estamos falando de momento antes de Cristo, tá? E o que é que fez isso travar, isso inverter tanto esse polo? Foi justamente o surgimento do maometismo, o novo estudo. Por quê? Porque ele tinha uma característica arbitrária, como, vamos deixar isso muito claro, como em todas as religiões, pelo menos que eu conheço. Eu não comparo algumas religiões orientais, como o budismo ou o shintoísmo, porque eles têm característica também filosófica, que age muito mais coerentemente na vida, na vida prática das pessoas. Mas volto para cá. Então, Bagdá era o centro cultural do planeta naquele momento. Esses caras estavam em Paris, estavam em Milão, estavam em Roma, estavam estudando. Nossa, saiu uma fumaça de dentro desse carro que eu estou tentando ver que cigarro que esse cara fuma.
E aí chegou o profeta. E o rápido crescimento dessa nova tendência, ele foi apagando. Não é que ele foi apagando, na verdade começou a haver perseguição. Não poderia haver outras verdades que fossem contrárias ou fossem dúbias. Então, na dúvida, sai o outro. Então foi nisso que, como em vários momentos da história da civilização, começaram a queimar livros, pergaminhos e obras daquele momento. Um pouco disso correu o mundo, porque também, ainda bem, né? Pessoas que absorveram conhecimento lá não eram de lá e estavam em outros lugares, isso ajudou muito. Mas enfim, né? E hoje você pega a região, hoje não, há muito e muito tempo, você pega a região e você pode entender que realmente aquilo travou, e não só travou, mas inverteu o polo. Ou seja, a população básica, o chão de fábrica, né, o chão de terra, ele é composto por uma camada enorme de ignorantes e movidos por dogmas e ordens explícitas religiosas. E quem detém o poder, a força, quem detém o poder, a autoridade, é alguém que usa da força e da imposição para isso. Esses lugares hoje têm leis severas em relação por possuir estados teocráticos, né? O poder político é emanado dos preceitos religiosos da região. Por isso que hoje Irã, Iraque, aquela região da Pérsia, né, da antiga Pérsia, ela hoje carrega esse fanatismo, e fanatismo significa pura e simplesmente você se transformar numa máquina, num ser irracional, em prol daquela filosofia. Eu acho sim que todas as pessoas devem aceitar a sua verdade, né? Colocar em prática uma linha específica, mas particularmente eu acho que, sabendo-se que todas as linhas têm seus defeitos, que tal a gente aproveitar o melhor daqui, dali e dali e poder viver melhor? O meu grande problema é que todas as linhas religiosas possuem dogmas, mistérios, questões inexplicáveis e inexplicadas, que regem grande parte do comportamento dessa massa que segue esses preceitos. E principalmente as três abraônicas, né? Eu coloco sempre isso, que é onde 90% da população mundial está encaixada, né? Talvez não 90%, né? É que assim, você não vê um movimento religioso chinês que quer dominar o mundo. Você não vê um movimento religioso budista que quer dominar o mundo. Você não vê um movimento religioso shintoísta, japonês, que quer dominar o mundo. Então, eu estou falando de muita gente. Você não vê um movimento religioso hindu, brahmanista, que quer dominar o mundo. Mas as três abraônicas, por mais que hoje você fala são religiões da paz, têm em seu princípio princípios de guerra e dominação. Não adianta, é aquela origem. Você não consegue se desvencilhar disso fácil.
Deus de Abraão, né? Falo as 3 abraônicas porque a origem é em Abraão. Talvez o primeiro líder, né? Primeiro líder. Eu tive uma dessa, RD 135. Aliás, eu tive umas 2, no mínimo 2, e tive uma RDZ também. Mano, isso aí andava pra caramba. Hoje em dia eu fico com medo da mecânica dela, né? Como é que você faz isso aí continuar andando? Quando quebra uma peça básica, né? Não existem mais desses motinhos. Então, e o princípio de funcionamento delas, esse falso princípio missionário, leve a boa nova, ele na verdade é um princípio de imposição. Justamente por quê? Porque quem não está no caminho correto vai para o inferno. Eu volto a dizer isso. O descendente das religiões abraônicas, que hoje fala que ele pratica a paz, ele não entendeu direito. Isso é muito mais claro no islamismo. Isso é muito mais claro no islamismo. O fácil entendimento do texto que você pode ter de que quem não professa o mesmo que você é um infiel. É um herege. E merece a condenação do inferno. Pessoal mal educado, né? Pessoal é mal educado, né? Não vou parar. Vai, mal educado 1. E que, assim, vamos dizer, se ele não está explicitamente, duvido muito disso, mas se ele não está explicitamente solicitando a eliminação do inimigo, herege, ele não liga se acontecer alguma coisa ruim com ele. Vamos dizer, é assim, não é gente. Não é gente. Então por que a gente vai ficar? Apenas os escolhidos merecem o paraíso com aquele monte de virgem. Deixei morrer. Acontece, cara. Até com os mais experientes. Entendeu? Mas isso não tira o que o cristianismo já fez também, de perseguido. E vamos deixar muito claro uma coisa, tá? Isso é muito importante que seja dito. Historicamente falando, os cristãos não foram assim tão perseguidos, não. Tá? Eu já falei sobre isso, lendo com atenção estudos muito sérios que levaram em conta mais do que fatores de ele disse e eu acho que é, tá? Porque isso não me convence nunca mesmo. Por mais bonita que seja a frase, ela tem que ter conteúdo, tem que ter razão. Não houve, tá? A perseguição a cristãos da forma como falam. É colocado culturalmente no mundo que morreram aos milhões, nem aos milhares, que não foi aos milhares, mas morreram aos milhões. Uma das linhas do cristianismo lá inicial era aquela que venerava o sofrimento. Na verdade, na minha opinião, o cristianismo continua venerando o sofrimento. Madre Teresa de Calcutá colocou isso muito bem colocado nesse culto ao sofrimento. Quanta gente mal educada. Mas enfim, mas volta para lá para trás. E havia quase que uma espécie de entrega. Oi, você não quer me colocar lá para os leões? Assim, cara, se você imagina a quantidade de ignorância no entendimento que existe hoje, você imagina 2000 anos atrás. Dá para se entender que o negócio seria pesado mesmo? Nossa, que trânsito feio que está aqui hoje.
Alguma coisa aconteceu por aqui. Vamos ver o que temos. Vamos ver como conseguimos passar. Você consegue? Se você consegue, eu consigo. Mas era uma espécie de, muito pior do que hoje, era uma espécie de veneração. Uma das linhas de entendimento, tá? Do cristianismo era uma espécie de veneração ao sofrimento. Isso ainda existe hoje, em pontos isolados, mas... E era isso, tá? Agora, é claro que é muito mais fácil você se colocar na condição sempre de vários mártires. Existem mártires na política e em todos os entendimentos. Em todas as linhas de entendimento. Mas coloca-se muito isso de que os cristãos foram as únicas pessoas que foram torturadas e perseguidas. Já falei isso historicamente, é muito bem entendido isso. O cristianismo nunca incomodou o Império Romano. Nunca foi entendido como um perigo, porque os seus seguidores não queriam poder, eram humildes, normalmente a classe mais baixa e menos problemática da sociedade. E com essa visão, inclusive, de culto ao sofrimento, era menos ainda importante. Ninguém queria cristãos, efetivamente, essa linha que acabou crescendo, eles não queriam o domínio de Roma, a queda de Roma, esse tipo de coisa. Embora os evangelhos tracem de que Jesus Cristo predisse da decadência do Império Romano. Só que ele foi lá até 300 anos mais para frente, né? Inclusive, só foi entregue esse conceito justamente porque Constantino teve uma leitura extremamente inteligente, percebeu que estava na hora dele mudar de lado, dele transformar o Império Romano na fé cristã. E foi aí que ele se firmou mais ainda no poder. Mas volta aqui. Então, existe essa... É fácil de se proliferar esse conceito de que o cristianismo foi assim uma coisa... porque você precisa aumentar a importância, né, do momento. Bonita bolsa, hein? Não sei se dá para vocês verem, mas tem um coringão aí em alto relevo na parte de baixo. Então, E Roma convivia pacificamente com os judeus, com os israelitas. Tanto que uma parte de seu poder era garantida. Os líderes religiosos judeus tinham seu lugar no luxo e na tranquilidade. Eles é que eram os intermediários. Põe o povo quietinho lá, tá? E isso era bem importante para Roma. Deixa eles quietinhos lá. Não quero esse povo revoltadinho, não. Então era sempre uma revolta velada, né? Sempre foi uma revolta velada. Tomaram as minhas terras. Tomaram o que exatamente? Eu já falei. Era terra de passagem, não era terra de domínio por conta das riquezas do lugar. O lugar produzia tâmara, produzia azeitona e pedra, muita pedra. Inclusive já li sobre isso. A profissão de carpinteiro, a palavra é muito parecida com a profissão de pedreiro. Não o pedreiro como a gente conhece hoje, que é o cara que faz casas, mas é o cara que quebra pedra, tá? É para produzir o material das grandes construções, dos templos, dos prédios do poder, do Senado, do Legislativo, enfim, né?
Parece que a profissão correta era essa. Você não tinha madeira suficiente para todo mundo, não. Não era assim que funcionava. É assim, temos mais um condenado nessa morte horrorosa. É assim, uma das coisas mais desumanas que o homem já pôde inventar, e realmente não vou aqui fingir que não sei. Existiu sim a crucificação. Tem gente que tem a manha de colocar isso como até... não, nem crucificação existiu. Existiu sim. Existiu sim. Tá? Não só naquela região. O que é merda é copiado, né? Não é de hoje. Não é assim, tem mais um condenado, faz mais uma cruz aí. Não tem madeira para isso não, meu chapa. Não tem não. Pega a do último lá, dá uma limpada nela. É isso aí. Tá? Não dá. Enfim, não tem importância, não tem importância. Não são questões que mudam o sentido da história. Mas, politicamente falando, o cristianismo demorou muito, muito para que começasse a ser lido como uma ameaça ao poder romano. Claro que, depois de quase 100 anos do acontecimento em si, principalmente com as ações efetivas de Paulo, um líder da região, culto, o efetivo criador do cristianismo, aí sim começou a dar uma certa noção de incômodo. Por quê? Porque você tinha um romano, um cidadão romano, professando aquela doideira lá. Enquanto ele convivia pacificamente, né? Não incomoda, né, cara? Agora, quando começa a entrar na linha, porque é impossível naquele tempo você desassociar a prática religiosa do poder político, aí sim você começou a ter vítimas. Mas era pontual. Era pontual. Quando Constantino olhou e falou, vixe, é melhor eu pegar isso aqui para mim, foi justamente porque já tinham bispos e linhas de lideranças cristãs espalhadas por toda a região. Não dava mais para ignorar. E você também não queria fazer uma perseguição assim. Isso era bobeira. Não era inteligente. Ele era o imperador, ele sabia onde colocar a sua mão. Então foi isso, tá? Alguns mitos que sempre foram construídos porque era importante que sim. Vou ignorar que existiram mártires? Não. Não, houveram bastante, bastante. Mas a noção que é passada para nós é que assim, populações inteiras eram dizimadas por serem cristãs. E não é isso não. Nunca foi a religião. Nunca foi o conteúdo da religião. Isso não importava. A sociedade era politeísta, cara. São vários deuses, mais um não vai incomodar nada. Mas quando essa posição religiosa começa a ameaçar o seu poder, aí sim é a hora de se agir. E aí sim, independente de qualquer coisa, num tempo mais bruto, era dado mesmo como exemplo. Exemplo. Isso é para vocês verem o que acontece com quem ameaça o poder de Roma e assim por diante. Constantino, para você ter uma ideia, a primeira coisa que ele fez no sentido de negar as crenças da época,
Era um costume muito forte de quando chegar numa batalha, aclamado pelo povo, né, com os despojos da guerra em suas comitivas, era saudar o deus Júpiter, que era o deus da guerra. E ele já renegou. Teoricamente, a história é o que se conhece. Ele relatou antes da ida para uma batalha que sonhou com uma cruz, uma imposição que dizia para ele usar a cruz para se defender. O que ele fez? Ele mandou pintar uma cruz no escudo de todos os soldados para aquela batalha e venceu com relativa tranquilidade. Então, quando ele voltou, a primeira coisa que ele fez foi... Isso é a lenda, né? A primeira coisa que ele fez foi isso. Ele não saudou ao rei, ao deus da guerra, ao deus Júpiter, e começou a acenar e trazer para o seu lado as lideranças cristãs da época. O Conselho de Nicéia não é uma reunião religiosa, é uma reunião política. Como é que a gente vai tratar esse assunto? Assim, assim, assim. E esse assunto? Assim, assim, assim. A questão era dar uma unificada em algumas coisas, porque não dava para liderar se não unificasse, se não padronizasse a informação. E essa foi a ideia. Muito bem executada, inteligentemente pensada. Tá? E aí, detalhe dos detalhes, ele até quase o fim da vida, ele nunca abandonou o símbolo do Deus Sol, que era o Deus maior da cultura da época, daquela região. O símbolo do Sol sempre esteve com ele, independente da cruz também acompanhar, mas a cruz nunca foi o símbolo de liderança, mas foi apenas um sinal. E, básica das bases, quando Constantino percebeu que já estava no fim da sua vida, aí ele chamou um bispo, um líder religioso, para se batizar e converter efetivamente. Ou seja, enquanto eu estou bem, estou vivo, eu só apoio, mas eu não declaro. Ele não foi um imperador cristão. Muito pelo contrário. Ele inteligentemente, ele usou do argumento, mas nunca aceitou. Já existiam e muitos sacramentos e formalizações para a conversão de uma pessoa. Sempre, né? Deixa que eu vou. Enfim. E apenas quando ele foi morrer, ele pediu os sacramentos do cristianismo usual. Fácil, não? Fácil. E duas vertentes da igreja, se eu não me engano, a ortodoxa e mais uma que eu não me lembro qual é, eles canonizaram Constantino como o pai daquela religião, um dos alicerces. Realmente, eu acho que politicamente você tem as duas vertentes. Você tem o início com a ação efetiva, inteligente e muito eficaz do Paulo, vencendo a ala do Tiago. E depois disso, até durante uns 200 anos, você tem o crescimento, como a gente diz, por baixo dos panos, né?
embaixo das linhas de poder, esse crescimento dessa nova verdade, né, dessa nova linha, e aí culminando com a erradicação, que aí Constantino olha e fala assim, tá na hora do novo momento, que dura dos anos 300 e alguma coisa até hoje. Até mais, um abraço.